Bem, hoje eu vou falar novamente sobre liderança, né? Vou continuar apresentando esse assunto, as 21 leis da liderança de John Maxwell. E na apresentação anterior eu falei das 11 primeiras leis, né? E aí faz um pouco de tempo. Hoje eu vou falar das outras 10. E aí, para a gente poder pegar o fio da meada, né? Vamos relembrar um pouquinho, né? Relembrar um pouquinho as outras 10 leis, as outras 11 leis. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Acho que é uma novidade, né? Todo mundo aqui deve saber que eu exerço uma função eclesiástica, né? Uma liderança eclesiástica. E ao longo da minha vida, desde a adolescência, eu aprendi uma coisa que tem sido bastante importante para a minha vida, que na vida você pode ser duas coisas, ou você é um líder ou você é um liderado. Só que a liderança está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Por exemplo, se você é um pai de família, se você é uma mãe de família, você vai precisar aprender princípios de liderança para poder liderar os seus filhos, para poder liderar a sua casa, para organizar suas finanças, né? Então, liderança é algo que está muito próximo da gente e é importante que a gente aprenda princípios de liderança, né, para que a gente consiga aplicar ao longo da nossa vida. Então, essas 21 leis são coisas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Tá? Então, o que foi importante para você, né, pegue isso e tente aplicar no seu cotidiano. Então, só para relembrar aqui, a primeira lei é a lei da tampa, né? Onde a gente tem o seguinte: quanto maior a liderança, maior a eficácia, né, de uma pessoa. Então, se a liderança é forte, então significa que a tampa é alta, ou seja, a pessoa ela tem uma capacidade maior. Só que por exemplo, se a pessoa tem uma liderança fraca, significa que ela vai conseguir atingir objetivos menores, né? Então, essa é a primeira lei. Você precisa aumentar a sua tampa, você precisa aumentar a sua capacidade de liderança. E embora a liderança esteja muito ligado com aquela coisa natural, às vezes a pessoa tem, né, ela já nasce com aquilo, liderança pode ser aprendido, pode ser estudado, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? A segunda lei, que eu gosto mais, né, que eu tento aplicar mais na minha vida, é a lei da influência, né? Porque a verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais, nada menos. Significa o seguinte, que se você não tem influência, você jamais vai conseguir liderar os outros, né? E aí Stanley Hoff diz o seguinte, que não é a posição que faz o líder, mas o líder que faz a posição, né? Você precisa ganhar confiança das pessoas para que você consiga, para que elas te sigam. Aí a terceira lei é a lei do processo, que a liderança é uma conquista, não é algo que você adquire do dia para a noite, né? É um processo que você vai ganhando ao longo da sua vida, né? E aí o Benjamin de Israel, ele diz o seguinte, que o segredo do sucesso na vida é o homem estar pronto, né? Estar pronto para quando chegar o seu momento, né? Está sempre preparado, está se preparando, está estudando, está sempre evoluindo para quando chegar o seu momento. E aí eu até citei o exemplo do Larry Bird, né? Vocês devem lembrar aquele jogador de basquete, que é uma lenda do basquete americano, que ele praticava 500 cestas por dia, e todas as cestas de 3 pontos que ele cobrava, ele acertava, né? E tem até um ditado que diz assim, os campeões, eles não se tornam campeões no ringue. Lá eles vão apenas ser consagrados, teve todo um preparo antes. Como agora nós estamos tendo aí o PAN, a gente vê lá que as pessoas ganhando, mas elas tiveram que passar horas e horas e horas treinando para chegar daquilo, né? Ela não se torna campeão ali. Na verdade, ela já se tornou campeão antes, está sendo apenas consagrado ali. A quarta lei é a lei da navegação. Então, qualquer um pode pilotar um barco, mas só o líder consegue traçar o percurso. Por quê? Porque o líder ele tem que ter uma visão superior, né? Ele deve estar um nível à frente dos outros. Até se tem um exemplo de Moisés, numa batalha contra os amalequitas, que o povo de Israel venceu no deserto, que Moisés estava sobre um monte, enquanto o povo estava batalhando lá no campo, né? Porque ele estava conseguindo enxergar, ele tinha uma visão maior, né? O líder precisa estar acima, ele precisa ter uma visão ampla das coisas para poder direcionar o curso correto. A quinta lei é a lei da adição. Essa também é muito legal, por quê? Porque os líderes eles agregam valor ao servir aos outros. Então, quando você se torna um líder, você deixa de pensar em si próprio, você começa a pensar agora naqueles que você está liderando. Você pensa em agregar valor aos outros. Você tem um exemplo do presidente da Costco, que ele trabalha numa mesa dobrável, atende o telefone, visita os empregados o máximo possível, aquele cara bastante humilde que está lá no chão de fábrica e tal. E a empresa dele é a quarta maior americana e a nona maior do mundo no ramo varejista, né? É uma empresa muito grande. E ele está entre os 10 grandes empresários que menos recebem nos Estados Unidos, né? Ele mesmo define o salário dele. Enquanto isso, os funcionários dele recebem 40% a mais do que o concorrente.
Então, ou seja, ele preferiu pagar mais, preferiu dar mais benefícios para os seus funcionários, seus colaboradores, né, e receber menos, né, porque ele queria agregar valor aos outros. Aí uma vez quando perguntaram para ele, né, por que você ganha tão pouco? Ele falou, eu ganho o suficiente, né, porque o importante não estou pensando no agora, eu quero que a minha empresa esteja nesse patamar ou até maior no futuro também. Né? Então o líder precisa ter essa visão de agregar valor aos outros. A sexta lei é a lei da base sólida, ou seja, a confiança é fundamental da liderança. As pessoas não confiam em você, jamais você vai conseguir liderar. Né? Uma filha, por exemplo, uma adolescente, ela nunca vai ter condição de falar algo para a mãe se ela não confia na mãe, né? Ou o filho confia no pai, assim por diante. Então você primeiro precisa conquistar a confiança das pessoas, precisa construir uma base sólida para que elas possam te seguir. A sétima lei, a lei do respeito. Estou falando rápido porque essas daqui são só uma revisão. Né? A sétima lei é a lei do respeito. Né? Então, ou seja, as pessoas elas não seguem líder por acaso, elas seguem líder porque a liderança dela é respeitada. Né? E aí isso aqui vai de encontro com a segunda lei, com a terceira lei que nós falamos, né? A lei do processo. Então o respeito você se adquire com o tempo também, as pessoas aprendem a te respeitar com o tempo, né? E aí elas acabam sendo atraídas por você porque te respeitam. Né? A oitava lei, a lei da intuição. Né? Porque o líder, ele muitas das vezes, na verdade, a intuição é o que diferencia, né, os bons líderes dos líderes fracos, né? Porque o líder bom, ele intuitivamente sabe o que fazer, né? Como ele tem essa visão superior, intuitivamente ele sabe como direcionar as pessoas. A lei do magnetismo, você é quem define quem você atrai, né? Aí aquela coisa que o Luiz sempre fala pra gente, igual atrai igual, né? Então nós sempre vamos procurar pessoas que sejam parecidas com a gente, que têm a mesma cultura, coisa que nós já falamos, que já falei isso diversas vezes pra gente, né? A lei do magnetismo. A lei da ligação. Bons líderes, eles tocam no coração antes de pedir alguma coisa, né? E aí eu citei o exemplo do presidente Lula, porque eu acho que ele foi uma pessoa, né? Apesar dos pesares, ele foi um bom líder, porque ele conseguiu tocar o coração das pessoas. Ele conseguiu fazer com que as pessoas gostassem dele, ele conseguiu criar essa ligação, esse elo, né, entre ele e entre as pessoas. Tanto que teve um dia atrás, quando morreu foi Itamar, não me lembro agora, um ex-presidente que morreu um tempo atrás aí, e quando ele chegou lá, as pessoas aplaudiram ele como se ele ainda fosse o presidente, sabe? Aplaudiram mesmo, assim, com muito ímpeto, né? Para você ver que aonde ele vai, ele é muito respeitado, mesmo não sendo mais o presidente do Brasil. Ou seja, ele criou uma ligação muito forte entre ele e entre o povo. E o líder precisa criar essa ligação entre os seus liderados. Né? A lei do círculo íntimo, né? Ou seja, o potencial do líder é determinado pelas pessoas que estão próximas a ele. Então, se você tem pessoas fortes do seu lado, se você tem pessoas que têm capacidade de liderança do seu lado, você vai conseguir alcançar alvos maiores, né? Você vai conseguir alcançar coisas maiores. Então, você precisa construir um círculo de pessoas ali, precisa escolher as pessoas, felizmente essa palavra, você tem que escolher mesmo algumas pessoas para fazer parte do seu círculo, né? Para te ajudar a chegar no objetivo que você precisa. Né? E aí nós paramos aqui, né? Foi até aqui que nós falamos, esse foi o ponto. Agora nós vamos começar a falar sobre fortalecimento. Né? Somente líderes seguros dão poder aos outros. Aí tem uma frase muito legal do Theodore Roosevelt, né? Ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que ele falou o seguinte, ó, o melhor executivo é aquele que tem a percepção suficiente para escolher bons homens que façam o que ele quer que se faça, né? E autodomínio suficiente para não se intrometer no trabalho deles. Né? Isso é fantástico, né? Porque um líder, ele tem que saber delegar poder aos outros e tem que confiar nas pessoas. Se ele não confiar nas pessoas que estão sob o seu domínio, que estão sob a sua liderança, ele jamais vai conseguir conquistar, ele jamais vai conseguir respeito, né? E aí ele cita um exemplo que vocês já devem ter ouvido falar, né? Do criador da Ford, né? O fundador da Ford. E ele cita um exemplo que ele começou com uma grande ideia, tal, criou a Ford, foi uma revolução, né? Criou ali o primeiro carro para famílias, né? Então, só que depois ele começou a praticar sabotagem dentro da empresa dele. Quando aparecia lá um executivo que se destacava, que queria fazer uma coisa diferente, queria melhorar alguma coisa, ele já achava que o cara estava querendo roubar a ideia dele, o cara estava querendo ser melhor que ele, e ele já começava a derrubar as pessoas. Então ele perdeu bons executivos por causa disso. E alguns outros ficaram lá porque pensavam, um dia ele vai morrer e o filho dele vai ficar no lugar. Né? Essa é a verdade. Só que o filho dele, apesar de ter sido bom no começo, também acabou caindo no mesmo erro do pai. Então esse é um erro que muitos líderes cometem. Né? Eles não delegam as coisas, eles seguram tudo para si próprio
né? E às vezes quando delegam alguma coisa eles ficam de olho e não deixam a pessoa fazer o que tem que ser feito, né? Então por isso que essa frase do Roosevelt é muito importante. E é a função do líder desenvolver o seu liderado, né? Se ele quer que o seu liderado seja tão bom quanto ele, ou até melhor, ele precisa desenvolver isso. Então ele precisa dar recursos, né? Precisa dar autoridade, precisa dar responsabilidade, certo? E garantir a liberdade para que ele faça o trabalho dele, certo? Mas por que alguns líderes eles violam a lei de fortalecimento? No meio que eu estou envolvido, né? No meio eclesiástico, a gente sofre bastante isso, tá? Por que alguns líderes violam isso? Primeiro motivo, insegurança, né? Maxwell ele fala que o primeiro motivo é insegurança. O único modo de se tornar indispensável é se fazer dispensável. Eu estava até conversando com os meninos ontem sobre isso, falei essa frase, né? A única forma de se tornar indispensável é se tornar dispensável. Por quê? Porque quando você é um bom líder e você consegue fazer com que as pessoas não dependam mais de você, consegue montar uma equipe que não depende mais de você, então você se torna uma pessoa indispensável, né? Você se torna valioso no mercado, porque isso é uma coisa difícil de conseguir. Pessoas que têm capacidade de formar outras pessoas tão bom quanto ele, né? Então, aí já é um paradoxo, né? Em vez de você segurar as coisas para você, você passa as coisas para outras pessoas para que você possa valer mais. É um paradoxo. A segunda é a resistência, né? Resistência a mudanças. Porque é da natureza do homem, à medida que ele envelhece, né? Protestar contra a mudança, especialmente quando a mudança é para melhor, né? Uma frase também aí. E aí, às vezes a gente fica com medo de mudanças, né? Como aconteceu com Ford, fica com medo de mudar. Não, mas se mudar o que vai acontecer, eu posso perder o que eu já fiz, né? O Henry Ford ele tinha esse medo. Então, é uma das coisas que atrapalha na liderança. O terceiro é a autoestima, né? A pessoa ela pensa que o valor dela está ligado às vezes com o dinheiro, com a posição que ela está. Então ela acha, não, se eu deixar de ser diretor da empresa, acabou minha vida, eu nunca mais vou fazer nada na minha vida, eu estou perdido. Então ela não abre mão do cargo dela. Então, por ela não abrir mão, ela não permite que outras pessoas cheguem onde ela está. Só que tem um detalhe, se você nunca abrir mão da posição que você está, você nunca vai conseguir avançar. Não porque você é a melhor pessoa do mundo, mas porque não tem opção. Você é tão bom naquilo que você fica naquilo para a vida toda. Tá? Você fica estagnado naquilo. Então você precisa dar espaço para que as outras pessoas assumam a sua posição para que você possa ter posições maiores. Agora, a 13ª lei é a lei da imagem, porque as pessoas fazem o que elas veem. Isso está muito ligado com o quê? Isso está muito ligado com você dar um exemplo. O líder precisa dar exemplo, né? Para que as pessoas façam o que ele faz. E aí foi feita uma pesquisa para saber por quais motivos as pessoas se tornaram um líder, né? Com grandes líderes de várias empresas americanas. E aí 5% falaram, foi por causa de consequências de crise, estava na crise, tá? Eu me destaquei e aí acabei virando diretor, presidente e tal. Outros 10% não, talento natural, já nasci assim, já fui líder desde criança, não sei o quê, mas 85% viraram líder por influência de outros líderes. Eles foram treinados, né? Alguém ali ensinou para eles, alguém fez um mentor, alguém ajudou e eles chegaram onde chegaram. Então as pessoas não podem dar aos outros o que não tem. O Maxwell disse também que eu acho importante. Então se você quer passar alguma coisa para alguém, primeiro você precisa ser aquilo. Se você quer que alguém faça alguma coisa, você precisa dar o exemplo primeiro, para que as pessoas façam. E acho que a melhor forma de você passar alguma coisa para alguém é você fazendo, é você dando o exemplo, né? Não dizer como faz, mas mostrar como se faz. E aí o líder, para fazer isso, ele precisa ter uma ampla visão, né? Porque ele precisa estar olhando o tempo todo para olhar o potencial da organização e com isso ele vê o que as pessoas precisam, né? E transmitir isso para as pessoas através do exemplo, né? E aí quanto mais líder você tiver, mais chances você vai ter de ter sucesso. Então você precisa formar líder, você precisa formar pessoas que tenham capacidade. Isso eu estou falando aqui, parece que tudo é empresa, mas não é. Você pode ligar isso para a sua vida, por exemplo. Né? Se você tem uma visão e vê, por exemplo, que o seu filho, a sua filha precisa de alguma coisa, você pode dar o exemplo e mostrar para ele ou para ela como se faz, para que ela siga o exemplo. Não, eu quero ser que nem meu pai, quero ser que nem minha mãe e tal. E ela vai seguir os seus passos e certamente será também uma pessoa de sucesso. E o líder ele precisa atrair possíveis líderes, né? Ou seja, ele tem que estar o tempo todo olhando, por isso que é a provisão, né? Porque Ross Perot, se não me engano, o nome da pessoa, ela diz o seguinte, que líderes não andam em bando. Você tem que procurar um por um. É um de cada vez. Você nunca vai chegar num lugar e falar assim, nossa, aqui está lotado de líder, todo mundo aqui é líder.
nós formos olhar aqui na sala, desculpe, né, ter a forma de falar, mas nós formos olhar aqui na sala, se eu perguntar quem gostaria de assumir uma posição de liderança, eu tenho certeza que, sei lá, 20%, 30% no máximo levantaria a mão. Porque a maioria das pessoas querem ser liderados, elas não querem assumir a liderança, elas não querem assumir a responsabilidade, elas não querem abrir mão, não querem fazer uma série de coisas. Então, o líder, aquele que está à frente, ele precisa olhar e atrair esses líderes, atrair pessoas que tenham vontade de ser líderes, que tenham vontade de crescer, que tenham vontade de evoluir. E aí também precisa criar um ambiente favorável. Isso aqui é uma empresa, né, muito conhecida aí no mundo ágil, né, e tem algumas pessoas trabalhando ali, precisa criar um ambiente favorável, ou seja, um ambiente onde a pessoa consiga expressar os seus sentimentos, né, consiga dizer o que pensa, tem incentivos, um ambiente agradável onde a pessoa consiga evoluir profissionalmente e pessoalmente também, né? E aí a 14ª lei, a lei da aquisição. As pessoas compram o líder e depois a sua visão, certo? Porque de início ninguém segue causas dignas, mas eles seguem líderes dignos que promovem causas dignas, certo? Eu vivi, aí tem um exemplo de Jesus Cristo aqui, né? É um exemplo de pessoa que conseguiu fazer isso, né? Ele chegou lá com uma ideia que a princípio todo mundo achava maluca, mas como ele conseguiu conquistar a confiança das pessoas, como ele conseguiu que as pessoas o comprassem, todo mundo seguia ele. E aí teve uma vez que ele chegou para Mateus, quando ele estava escolhendo os discípulos, ele chegou, Mateus, cobrador de impostos, publicano, ele chegou e falou assim, segue-me. Não falou nada, não falou para onde ia, não falou o que ia fazer, não falou o que ele tinha que fazer, segue-me. Mateus deixou tudo que estava fazendo e seguiu. Ele não sabia para onde Jesus ia, mas ele confiava, ele já tinha ouvido falar, ele sabia que Jesus era um grande líder. Então não importa para onde ele vai seguir. Então quando você consegue conquistar isso, não importa o que vai fazer. As pessoas falam, eu vou, se é fulano que vai, eu estou junto. Mas o que ele vai fazer para onde ele vai? Não sei, mas eu confio nele. Então acaba seguindo, né? E eu vivi isso daí numa empresa, numa loja onde eu trabalhava, tinha um gerente lá que tipo assim, ele não... A gente sabia que ele não era aquele cara de gerente de negócio e tal, sabe, de olhar documento, aquela coisa e tal. Mas ele conseguiu alcançar a influência, né? Ele sabia bem essa lei da influência, da aquisição também, ele conhecia bastante. Porque quando ele falava alguma coisa, a gente falava assim, vamos fazer porque é fulano que está pedindo. Entendeu? Então todo mundo fazia porque era o cara. O cara não era bom negócio, mas ele conseguia influenciar as pessoas, ele conseguia... dava uma ideia que todo mundo ia atrás. Não sabia nem onde ia parar, mas ia atrás porque confiava no cara, né? E aí você precisa fazer com que as pessoas te comprem, né? As pessoas precisam comprar você, precisam comprar a sua ideia. E como é que você vai conseguir isso? Dando exemplos, ganhando confiança, tudo aquilo que nós já falamos lá atrás, certo? A 15ª lei é a lei da vitória, porque líderes descobrem uma forma da equipe vencer. Ou seja, quando no momento de crise, no momento de dificuldade, os líderes sempre descobrem uma forma de levar a equipe à vitória. E isso faz com que eles, no futuro, né, acabem adquirindo respeito, né, porque são experiências que ele vai ganhando e as pessoas acabam confiando mais nele. A diferença entre um vencedor e um perdedor é justamente a atitude. Eu sempre digo isso na igreja. Por quê? Porque verdadeiros líderes nunca aceitam a derrota. Quando o Adolf Hitler ele insurgiu lá contra a Europa e contra a Inglaterra, aí teve o primeiro-ministro britânico, né, Winston Churchill, que aí perguntaram para ele, né, falaram para ele, qual é a sua ideia, qual é a sua meta? Né? Ele disse o seguinte, olha, a minha meta, eu vou dizer uma palavra só, é vencer. Vencer a qualquer custo, porque sem vitória não há sobrevivência. Né? Então isso é muito importante. E aí são 3 fatores que facilitam a vitória. Primeiro, a visão unificada, a equipe, as pessoas que estão do teu lado precisam olhar para o mesmo objetivo, precisam ter os mesmos interesses, né? Precisa todo mundo ir junto, porque é como um barco. Se cada um está remando para um lado, o barco fica rodando e não sai do lugar. Né? Todo mundo precisa ir para o mesmo objetivo, precisa ter uma visão unificada, ele precisa fazer isso. A união de talentos, porque você imagina o seguinte, você quer uma orquestra, né? Big time. Você imagina se numa orquestra todo mundo fosse, por exemplo, saxofonista, todo mundo fosse, sei lá, violinista. Né? A orquestra certamente não teria o som tão belo como tem. Então é uma união de talentos, são várias pessoas que têm vários talentos, vários instrumentos que reunidos formam um som bonito, um som, né, admirável. Então numa organização acontece a mesma coisa, o líder ele precisa buscar esses talentos em cada um para que a equipe no todo seja talentosa, né? Mas cada um na sua função.
Outra coisa, e aí é o principal que eu acho, que é um líder comprometido com a vitória, né? Um fator que leva à vitória. É um líder que seja comprometido, que tenha meta, certo? Que tenha os potenciais, que tenha bem definido a meta da equipe, aonde ele quer chegar, a visão de onde ele quer chegar e consiga passar isso para as pessoas. Né? Então, algumas perguntas que o líder pode fazer, por exemplo, é: qual é a meta? Aonde nós queremos chegar? Né? O que as pessoas que estão comigo pensam da meta? O que as pessoas acham disso? Né? Porque, como eu disse lá atrás, se cada um estiver olhando para um lado, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então precisa compartilhar isso com as pessoas. A 16ª, a lei do grande impulso, porque o impulso é o melhor amigo do líder. Né? E aí quando você não tem impulso, as tarefas mais simples parecem problemas insuperáveis. Agora, se há impulso suficiente, você consegue praticar até mudanças que parecem ser impossíveis. Um exemplo disso é no esqui aquático. Né? No esqui aquático, quando a prancha começa a puxar a pessoa, a água começa a bater no peito, e aí ele tem duas opções: uma, ou ele solta o cabo, certo? Desiste, ou ele segura firme e aguarda até que a lancha pegue velocidade e ele fique sobre a superfície da água. E aí, com um simples movimento do pé, ele vai conseguir direcionar ali, né, para onde ele quer ir. Ou seja, o difícil é começar, né? Difícil é subir, mas quando você chega lá, as coisas ficam mais fáceis. Então precisa ter esse ímpeto, né? Precisa buscar esse impulso para conseguir vencer. A 17ª lei é a lei das prioridades, porque os líderes, eles sabem que as atividades não representam necessariamente realizações, ou seja, você precisa definir as prioridades, o que deve ser feito primeiro. E aí, como definir as prioridades? Primeiro, você pode utilizar o princípio de Pareto, né? O André já falou para a gente algumas vezes sobre isso, que você separa 20%, né, nas tarefas que são mais importantes, e aí você terá 80% de retorno do seu trabalho. Você não pode fazer tudo, nunca vai conseguir fazer tudo, então você tem que definir o que é mais importante, né, os 20% mais importantes, e você vai conseguir 80% de retorno. Significa que as outras coisas são coisas que você pode fazer mais para frente quando elas se tornarem importantes. E outra coisa que você pode fazer é utilizar os 3 R's: requisitos, retorno e recompensa. Né? Quais são os requisitos? Ou seja, isso requer a minha presença? Isso é uma coisa que eu posso delegar para alguém? Qual é o retorno? Isso é essencial? Outra pessoa pode fazer? Qual é o retorno que isso traz? Né? E qual é a recompensa? Isso, ou seja, isso é uma coisa que vale a pena fazer? Será que eu não estou tomando uma atitude errada? Será que esse não é o momento exato de fazer isso? Né? Uma coisa que você pode fazer para ajudar a definir prioridade. 18ª, a lei do sacrifício, porque sem sacrifício não há sucesso, certo? Quanto mais alto você estiver, mais você terá que renunciar. É uma questão de renúncia, porque é perder para ganhar, certo? Quando Lincoln assumiu a Chrysler, a empresa estava à beira da falência, certo? E aí o que ele fez? Depois de cortar o próprio salário, ele pediu que os demais executivos fizessem o mesmo. Tá? Ou seja, começou por cima, começou pela liderança. E as pessoas começaram a diminuir o salário para fazer com que a empresa crescesse, né? E a empresa naquela época atingiu grandes patamares. Eles tiveram que fazer um sacrifício, né? E aí eu costumo dizer que a liderança é o seguinte: é como se fosse uma montanha. Quanto mais alto você precisa subir, mais você tem que renunciar, mais tem que deixar. Você não consegue carregar tudo nas suas costas. Quando o camarada vai fazer um montanhismo, né? Não sei se é assim que chama, esse tipo de esporte, aí ele carrega um monte de coisas. Né? Ele vai com aquela bolsa gigantesca lá, coloca um monte de coisa. Mas quando ele chega lá em cima, às vezes ele está com uma sacolinha, sabe? Só com um básico mesmo de sobrevivência. O restante ele deixou tudo lá para trás, num acampamento, jogou fora, porque ele não consegue levar tudo aquilo. Então liderança é a mesma coisa, você precisa renunciar, você precisa abrir mão de muitas coisas. E aí volto para uma frase que eu falei no começo lá: quando você se torna líder, você deixa de pensar em si próprio, você começa a pensar agora nos outros. Você abre mão do seu direito para dar o direito aos outros, para ajudar os outros, certo? A 19ª lei é a lei do momento, porque grandes líderes sabem identificar o momento certo de reagir, né, de tomar uma decisão. E aí, numa decisão, você tem 4 consequências. Primeiro, uma decisão errada, no momento errado, ele gera desastre, certo? Então, neste caso, o líder ele sofre repercussões negativas e ele é obrigado a colher prejuízos. A decisão correta, no momento errado, gera resistência, né? Porque as pessoas não vão aceitar.
A decisão errada no momento certo é um erro, certo? Passou, não tem mais o que fazer, já foi. A decisão certa, no momento certo, gera sucesso. Então o líder ele tem que estar olhando para esse time, né? Ele tem que estar olhando para saber qual é o momento certo tomar decisões corretas. 20ª lei, está acabando. 20ª lei, a lei do crescimento explosivo. A chave do crescimento é a liderança, né? Então são bons recursos humanos, são pessoas, né? Porque a gente lidera pessoas e não recursos. Então recursos humanos. Então é formar uma equipe de líderes, né? E aí tem a matemática dos subordinados. A matemática do subordinado é o seguinte: o líder que treina subordinado, ele faz a organização crescer no ritmo de uma pessoa por vez. Então quando você pensa assim, eu tenho subordinados aqui, né? Então eu vou ter que liderar uma pessoa por vez, eu vou conseguir fazer com uma pessoa por vez chegue no meu nível, certo? Ou um nível superior a mim. Agora, quando eu uso a matemática do líder, eu desenvolvo outros líderes que multiplicam o crescimento, certo? E aí eu vou fazer o quê? Por exemplo, se você pega 10 pessoas da sua organização e você treina essas 10 pessoas para serem líderes, você então vai ter força de 10 pessoas para treinar outras 100 pessoas. Entendeu? Você multiplica. Por isso que é um crescimento explosivo. É algo que é uma amplitude de crescimento. Então, se você quer que a sua empresa cresça num nível maior, numa velocidade maior, a sua igreja, a sua casa, a sua família, você precisa olhar para as pessoas e ver em cada um o potencial, né? Buscar o potencial de cada um e fazer com que ela cresça naquilo, para que ela te ajude a ajudar outras pessoas. Tá? Foi assim com o Evangelho, por exemplo. Só chegou onde é hoje porque Jesus treinou 12, que treinaram mais outros, e hoje são milhares, né? Milhões no mundo todo. Aí, se nós olharmos por outro ângulo, a gente vai ver o seguinte, que líderes que desenvolvem subordinados, eles precisam se sentir necessários, porque é uma pessoa só, então ele precisa se sentir necessário. Agora, quando o líder ele desenvolve líderes, eles se sentem bem-sucedidos, porque ele vê o sucesso das outras pessoas. Então ele fala, poxa, eu consegui fazer meu trabalho. Fulano, ciclano, Beltrano está indo bem. Os líderes que desenvolvem subordinados, eles concentram no ponto fraco, enquanto os outros concentram no ponto forte, porque ele está procurando alavancar o negócio, então ele vai procurar o que a pessoa tem de ponto forte. Quando você está tendo uma pessoa só, você vai pegar o ponto fraco dela para fazer se tornar forte. Então é diferente, é um ângulo diferente de visão. E aí tem vários outros fatores, eu não vou falar todos aqui, mas um exemplo, líderes que desenvolvem subordinados, ele acumulam poder. Já o que desenvolve líderes, ele trata os líderes como pessoas diferenciadas, certo? Ao máximo, para quê? Para delegar poder a ela, para que elas tenham condições de fazer o que ela faz. Então ela não concentra, ela delega. Né? É uma forma diferente de olhar. Então, depois, se vocês quiserem, os slides vão estar disponíveis, vocês podem ver as outras. Na verdade, eu recomendo que vocês ouçam, né, esse audiolivro que está disponível no Exame. E a 21ª e última lei é a lei do legado. Né? É um valor duradouro de um líder, é a medida da sua sucessão. Ou seja, as pessoas vão lembrar de você olhando as pessoas que ficaram, né, que você deixou, o seu legado. O que foi que você deixou? Aí ele fala uma coisa interessante, ele fala o seguinte, você já pensou o que você quer que as pessoas falem no dia do seu funeral? Né? É uma coisa que a gente não costuma pensar. Mas ele disse que quando ele começou a pensar nisso, ele começou então a fazer o quê? A pensar no legado dele. E aí, quando ele definiu o legado, o que eu quero que as pessoas digam de mim no dia em que eu partir, ele começou então a preparar outras pessoas, ele começou a buscar. Então, o que você deixa para a humanidade, para as pessoas, é o que vai fazer com que as pessoas lembrem de você. Né? E um líder, ele lidera o presente, mas ele fica pensando no futuro. Por isso o legado, né? Ele está sempre pensando no futuro. O que vão falar de mim, o que eu vou fazer no futuro, como é que vão lembrar e tal. Então ele está no presente, mas está sempre pensando no futuro. Ele cria uma cultura de liderança, certo? Porque se você quer deixar um legado, se você quer deixar alguém que dê continuidade no seu legado, você precisa fazer com que as pessoas sigam a sua cultura, como a gente faz aqui na Microsoft, né? E elas investem hoje pensando o quê? No sucesso de amanhã, porque é um investimento, certo? Como eu disse, ninguém vira líder de um dia para a noite. Então você tem que fazer um investimento hoje para que amanhã você possa colher os frutos. E valoriza as pessoas, né? Porque liderança, como eu disse, é liderar pessoas. Então você precisa valorizar e acreditar nas pessoas. Sem isso não tem como liderar. E ser íntegro, né? Você precisa ter integridade quando estiver falando de liderança, quando estiver falando das pessoas. Você precisa fazer aquilo com amor, você precisa se dedicar realmente, é algo que você precisa se dedicar para fazer. E aí, por último aqui, uma frase
do Chris, acho que é Musgrove o nome dele, não sei se assim pronuncia, ele fala assim: o sucesso não se mede pelo motivo da sua saída, no caso da saída de empresa, de uma organização, mas pelo que você deixa atrás de si, certo? Então as pessoas elas vão lembrar de você pelo que você fez, pelo que você deixou, tá? Então isso serve para a empresa, para a sua vida, ok? E pessoal, é isso daí, obrigado a todos, ok? E sucesso!